Olá, bom dia, é o Weber Estevão e eu gostaria de falar hoje para vocês acerca das vespas assassinas que estão sendo badaladas aí na internet. Eu quero trazer um contexto aí bíblico, cristão, acerca dessas vespas. Existe um pastor novinho aí pregando que agora é mais uma praga que Deus enviou para o mundo, para a humanidade, para matar as pessoas, porque elas são chamadas de vespas assassinas. Tudo errado. Então vamos lá, vamos para o que é verdadeiro, o que é bíblico, e não usar o contexto que estamos vivendo para explicar a Bíblia, mas ao contrário, a Bíblia para explicar os contextos que nós estamos vendo aí ao redor do mundo. Então o que acontece? Basicamente, essa vespa, ela é muito parecida com uma abelha. Ela é grande, ela tem de 5 a 7 centímetros, chega a ser 10, 15 vezes maior do que o tamanho de uma abelha normal. E elas são chamadas de assassinas porque elas matam, destroem em poucas horas colmeias, dezenas de colmeias, de abelhas, elas matam totalmente. Essas abelhas, elas são originárias do mais distante leste da China e do Japão, são nativas lá. Elas não são originárias, não são nativas nos Estados Unidos. E foram encontradas, algumas delas, no estado de Washington, não na cidade de Washington, onde tem a capital, onde está o presidente Trump, e estão dizendo que ali é uma praga de Deus por causa do governo central americano. Não tem nada a ver. O estado de Washington é lá do outro lado, é lá no Pacífico. Então não tem nada a ver banana com maçã. Mas, claro que para quem quer pregar a desgraça e o medo e fazer com que as pessoas se convertam a Jesus na pancada, na marra, com medo, é bom que a gente tenha temor de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que ter temor de Deus. Mas agora converter as pessoas nessa situação de forçar a barra, mentindo, aí também não. Então alguns apicultores encontraram essa vespa assassina. Ela é assassina porque ela mata, dizima as abelhas, né? E realmente ela é muito grande. A cabeça dessa vespa chega a ser maior do que uma abelha. Então lá no estado de Washington foram encontradas algumas dessas vespas, e os entomologistas estão preocupados para tentar resgatá-las e destruí-las e matá-las, não deixar que elas se tornem nativas, não deixar que elas se consolidem no estado, porque senão o que vai acontecer? Essas vespas vão acabar também matando as abelhas, e as abelhas têm um papel extremamente importante na polinização, nós sabemos disso, né? O papel da polinização aí das abelhas. Então seria terrível para o próprio ser humano nesse sentido. Claro que se uma centena delas, umas 2 centenas dessas vespas vierem sobre o seu corpo e lhe picarem, claro que você pode correr um risco até de um choque anafilático e de repente até uma morte. Mas, fora isso, elas não são assassinas porque elas matam homens, tá? Os seres humanos. Não tem nada disso. Isso é uma falácia, uma mentira, uma bobeira. Então, é curioso, porque inclusive esse pastor aí que está novinho, ele é novinho, mas ele vai aprender ainda, ele está começando novinho, Carlos Cardoso, pregando que essas abelhas, inclusive essas vespas, inclusive foram anunciadas pelo desenho dos Simpsons anos atrás. Primeiro, que lá no desenho dos Simpsons são abelhas e não vespas. Segundo, nós não vamos usar os Simpsons para pregar a palavra de Deus. Isso é o fim da picada. É o fim da picada. Usar os Simpsons para dizer que essa é uma praga que Deus está enviando sobre a face da terra, essas abelhas, essas vespas assassinas. Eu digo abelhas porque elas parecem realmente abelhas gigantes, né? Mas são vespas. Existem vespas muito similares, quase do tamanho de uma abelha normal, no estado de Washington. Esses outros tipos de vespas são nativas lá. E esse não é o problema. O problema são essas vespas chamadas mandaríneas, ou por isso mandarina, da China, mas não só da China, porque elas também são originárias do Japão. Então elas são chamadas de vespas asiáticas.
A preocupação é realmente não deixar que elas se tornem nativas no estado ali de Washington, porque daí elas podem disseminar para todos os Estados Unidos e de repente para as Américas também. Então essa é a preocupação dos entomologistas. Agora, nada a ver com pregar a desgraça de que essa é mais uma praga, que essas vespas são vespas assassinas, estão matando os homens, os seres humanos, em vários estados norte-americanos. Isso está sendo pregado, é uma mentira do diabo, e toda mentira vem do inferno, vem de Satanás, vem do buraco do inferno de Satanás, tirando enxofre. Então, a minha recomendação vai aí, pastor, né, o senhor se chama pastor, se diz pastor, Carlos Cardoso, pare de pregar a mentira, não use essa situação para fazer com que as pessoas se convertam a Jesus. Pregue o evangelho, isso que é importante. Então a verdade sobre essas vespas assassinas, elas foram encontradas apenas em alguns lugares. Os apicultores no estado de Washington, não tem nada a ver com a cidade de Washington, e essa é a preocupação, é que elas não dizimem, não matem as colônias de abelhas que nós tanto amamos, e que eu sou um grande apreciador do mel. Amamos o mel, amamos as nossas abelhinhas, tá bom? Então fiquem aí, essa é a verdade sobre as vespas assassinas. Não deixe que ninguém te engane mais com nenhuma fábula, tá bom? Tenha um bom dia. Não esqueça que hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto com o pastor Robert John Sericola, lá de Columbus, Ohio, e eu farei a tradução ao vivo para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.